E aí, moçada, vamos comentar nossas questões propostas e da seção Enem do capítulo de número 12. E na primeira questão, ele quer saber onde é que vamos ter uma molécula que possa permitir a isomeria do tipo cis-trans, né? Na letra A, você tem aí como cadeia principal but. No carbono 2 vamos ter uma dupla e no carbono 2 vamos ter o metil. Olhando para os carbonos da dupla, perceba que um dos carbonos tem dois ligantes iguais e isso não é permitido para a isomeria do tipo cis-trans. Na nossa letra B, vamos ter o 2-metilpropeno. Então, no caso do propeno, tanto faz a dupla estar à esquerda ou à direita, né? Vamos colocar aqui, à esquerda. E aí no carbono 2 vamos ter o metil. Isso também não vai permitir a isomeria cis-trans, porque esse carbono ele está conectado a dois grupos iguais. Na letra C, vamos ter um aldeído, né? E esse aldeído tem 4 carbonos. Então, 4 carbonos e a função aldeído, né? E aí no carbono 2, vamos ter dupla. Então, vamos colocar aqui a dupla entre o 2 e o 3, né? Esse composto, ele vai sim admitir a isomeria geométrica. Então, vamos colocar aqui o hidrogênio para fechar as 4 ligações, colocar um hidrogêniozinho aqui. E aí, quando você analisa os carbonos da dupla, os ligantes de cada um dos carbonos, eles são diferentes entre si, né? No caso aqui, uma formila, aqui um hidrogênio e aqui um metil. Então, se os carbonos da dupla estão ligados a ligantes diferentes, então permite a isomeria geométrica. Gabarito, letra C. A nossa questão 2, ele pede aí um ácido graxo, né, que caracterize uma situação trans, né? Quando se pega um ácido graxo, a característica é você ter um ácido carboxílico de cadeia longa. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui você tem um ácido graxo. Para ter configuração trans, a minha cadeia tem que ser insaturada. Vamos colocar aqui uma insaturação, né? Quando eu faço isso, eu percebo que os hidrogênios aqui, ó, da maneira como eu coloquei, estão em planos opostos. Se eu passo aqui uma linha, ó, os hidrogênios estão em planos opostos, né? Beleza? E as cadeias carbônicas também estão em planos opostos. Essa cadeia está para a parte, né, superior do plano e aqui para a parte inferior do plano, né? A letra A me diz que eu vou ter cadeias saturadas. Não pode. Para ter situação trans, tem que ter uma cadeia saturada. A letra D fala em grupos de um mesmo lado. Isso não é trans, isso é cis, né? Na letra C me fala em 2 carboxilas. Não, o ácido graxo só tem uma, né? Aí a letra B, uma dupla ligação entre carbonos, de carbonos ligados a grupos químicos iguais situados em lados opostos. Perfeito. Então esse é o conceito de trans. A nossa questão 3, você tem aí 2 compostos, né? O X e o Y. E aí quando eu passo uma linha rente aos carbonos da dupla, né? Ó, perceba que aqui eu tenho os carbonos da dupla, né? Como essas ligações estão para baixo, o hidrogênio está para cima, as ligações para cima, o hidrogênio para baixo,
Então o X ele é o trans. E aqui, ó, as ligações estão para cima, vamos colocar os hidrogênios para baixo, caracterizando o cis. E ele fala que a rainha produz o trans, então a rainha produz o X. Ele quer saber o que é incorreto, né? A letra A me diz assim, ó, o feromônio produzido pela rainha é o X, perfeito, porque ela produz o trans. B, a abelha rainha não produz o Y, perfeito, ela produz o X. C, os compostos cis, X e Y não representam um par de enantiômeros, perfeito, eles não são imagens entre si, tá? Quando dois compostos não são imagens entre si, a imagem do trans não é o cis, a imagem do cis não é o trans. De maneira que quando você tem compostos que não são imagens entre si, eles são diastereoisômeros. Eles não são enantiômeros, né? Então a letra C está correta. A letra D me fala que X e Y são idênticos. Não. Eles têm a mesma fórmula molecular, porque são isômeros, têm a mesma fórmula estrutural, só que espacialmente eles são diferentes. Então não são idênticos em tudo, não. Tá? A questão 4, ele quer saber onde é que você vai permitir a isomeria cis-trans, né? Então, o que você pega a estrutura A, então, pente, 5 carbonos, né? No 2 vamos ter uma dupla, né? Aí no 2 tem o metil e no 3 também tem. Eu não vou ter isomeria geométrica aqui, porque um dos carbonos da dupla tem 2 grupos iguais, ó. Então a letra A não. A letra B, 4 etil, 3 metil, 3 hexeno. Então vamos desenhar aqui, ó, o X. No carbono 3, vamos ter a dupla. Aí no carbono 3 tem o metil e no 4 tem o metil. Aí não vai permitir isomeria geométrica. Porque um dos carbonos da dupla, que é esse da direita aqui, ó, está ligado a 2 grupos iguais, a 2 etil. Então não. Um penteno. Cara, que você desenha um penteno, que a dupla está no carbono 1, não tem como ter isomeria geométrica. Porque o carbono 1 está ligado a 2 Hs, ó, 2 grupos iguais. Não vai rolar, né? A letra D, 3 metil, 3 hexeno. Vamos desenhar aqui, ó, o hexeno. Aí no carbono 3, vamos ter a dupla e o metil. Aí top. Porque perceba, ó, esse carbono aqui está ligado a 2 grupos diferentes, ó, o metil e o etil. E aqui, jovem, você tem um H. Para fechar as 4 ligações. Aí eu vou ter um H e eu vou ter um etil. Grupos diferentes como ligantes, né? E aí a letra D vai permitir sim a isomeria do tipo geométrica. A questão 5, ele quer que você desenhe aí o cis e o trans de um 2 de cloro ciclopropano, sem estresse. Ciclopropano, desenha um triângulozinho, ó, né? Aí eu quero o cis e o trans. Então bora colocar aqui, ó, um cloro aqui, 2 cloros para cima e os Hs para baixo, ó. Aí eu vou ter o cis. Porém, se eu tiver invertido, ó, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio, aí eu vou ter a versão trans, né? Questão 5, suave total. A nossa questão 6, ele quer saber os isômeros, né? Na verdade, a 6 e a 7 representam basicamente a mesma coisa, né? Porque assim, ó, na questão 7, vou comentar as duas de forma simultânea. Eu tenho que ter uma massa de 56 gramas por mol. Para que eu tenha essa massa de 56 gramas por mol, a minha fórmula tem que ser C4H8. Aí a 7 quer saber quantos isômeros eu posso ter. E a 6 quer saber quais são as estruturas que caracterizam uma isomeria geométrica, tá? Então é o seguinte, ó, vamos pegar aqui
o seguinte. C4H8, né? Primeira possibilidade. Eu tenho isso aqui, ó. Uma cadeia aberta, né? Uma cadeia aberta com o carbono entre o 2 e o 3. Uma dupla entre o 2 e o 3. Aí o Hzinho aqui para cima, o Hzinho para baixo. Isso aqui seria a nossa versão do tipo trans, né? Se eu tiver assim, ó, eu teria a nossa versão do tipo cis, perfeito? Top. Qual seria a outra possibilidade? Mas que não iria admitir isomeria geométrica. Eu tenho uma dupla entre os carbonos 1 e 2. Porque esse H aqui, ó, vai estar ligado a dois Hs, então a dois grupos iguais o permite, né? Então é uma terceira possibilidade. Beleza? A outra possibilidade é eu ter uma cadeia ramificada, mas que também não iria admitir isomeria geométrica, porque esse carbono vai estar ligado a dois grupos iguais. Então eu tenho 4 aí. Eu poderia ter uma cadeia do tipo fechada, que também não vai admitir, porque todos os carbonos estão ligados a dois iguais. Ou então uma cadeia fechada com uma ramificação, né? Um metilzinho aqui, ó. Que também não iria admitir isomeria geométrica, porque os outros dois carbonos, ó, estão ligados a dois grupos iguais. Então isso aqui, ó, responde à nossa questão 6, ó. E quando eu venho para o total de isômeros, né, que eu posso ter, eu vou ter 6. Aí o seguinte, ó. Essa questão 7, a questão 6 é resolvida. A questão 7, o Bernoulli coloca como gabarito a letra D de dado, certo? E eu desenhei para vocês as 6 estruturas. Só que ele pede um alqueno. Teoricamente, um alqueno tem uma cadeia aberta. Quando eu tenho uma cadeia aberta, aí quantos isômeros possíveis eu posso ter, né? Então, 1, 2, 3, 4. Aqui são cadeias que são fechadas, é o cicleno, tá bom? Então, de maneira que assim, o Bernoulli coloca aí como letra D, tá? Mas, obedecendo ao conceito de alqueno, que é um alceno, a cadeia tem que ser aberta, né? Então, observando, o melhor gabarito seria a letra B de bola. Desenhei para vocês as 6 estruturas. Porém, vou discordar um pouquinho do Bernoulli, certo? A nossa questão 8, ele me deu aí 6 estruturas e ele pede o seguinte, ó. Afirmativa 1. 1 e 2 são isômeros geométricos. E realmente são, né? 1. Aliás, eles são iguais, né? Porque aqui eu vou ter o trans, ou vou ter o cis, desculpa, né? Eu vou ter o cis, tá? Questão de número 8. Na questão 8, nós temos aí 6 estruturas e ele quer que você julgue as afirmativas, né? 1 e 2 são isômeros geométricos. E realmente são, né? Um é o cis, ó, os H's do mesmo lado, e o outro é o trans, os H's em lados opostos, né? Então a primeira, dominadíssimo aí, né? A2, 3 e 4 apresentam a fórmula C3H6O2. Isto é, corresponde à mesma substância, portanto não se trata de isomeria. Então vamos pegar aqui o nosso 3 e o 4, né? O 3 e o 4, primeiro eu não vou ter C3, né? São 4 carbonos, ó, é C4. Então eu não vou nem terminar de julgar isso aí não,
porque a letra B é absurda, né? São 4 carbonos. 3, 5 e 6 representam um exemplo de isomeria de posição. Vamos pegar aqui o 5 e o 6. O 5 e o 6, eles não são isômeros. A quantidade de hidrogênios é diferente, né? Um tem 8 e o outro só tem 6, né? Então eles não são isômeros. Não são isômeros. O 2, 5 e 6 são hidrocarbonetos. O 5 e o 6 realmente são hidrocarbonetos, porque o 3 e o 4 eles são ésteres, né? Então, questão 8 aí, suave total. Então, nosso gabarito, letra D de dado. A nossa questão 9, ele quer que você julgue aí e marque o incorreto, né? A letra A me diz que eu tenho uma amina, perfeito, e essa amina é cíclica, né? Ó. Esses carbonos aqui, ó, estão formando um anel, ó. Possui caráter básico, perfeito, porque as aminas têm caracterizam uma função orgânica básica, né? A letra C apresenta uma amina secundária. E aí, não. Porque essa amina está ligada a 3 carbonos, né? O nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Isso é uma amina terciária, tá? As outras funções, ó, éter, fenol e álcool estão certas. Só que não é um álcool terciário, né? Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a outros 2, ó. Isso aqui é um carbono secundário. Então, a amina secundária está falsa, é uma terciária e não é um álcool terciário, é um álcool secundário, tá? Então, a letra C está errada aí por 2 motivos. Questãozinha 10. A questão 10, ela me fala o seguinte, ó. Durante muitos anos, a gordura saturada foi considerada uma grande vilã das doenças cardiovasculares. Agora, o olhar vigilante de médicos e nutricionistas volta-se contra a prima dela, cujos efeitos são ainda piores, a gordura trans. Uma das fontes mais comuns da margarina é o óleo de soja, que contém triglicerídeos, ésteres do glicerol, com ácidos graxos. Alguns desses ácidos graxos são, né? E aí, ele me deu aqui as estruturas, né? Top de linha. Aí ele põe assim, ó. Durante a hidrogenação catalítica, que transforma o óleo de soja em margarina, ligações duplas tornam-se ligações simples. A porcentagem dos ácidos graxos, A, B, C e D, que compõem os triglicerídeos, varia com o tempo de hidrogenação. O gráfico a seguir mostra esse fato. Ele quer que você julgue os itens, né? Número 1. O óleo de soja original é mais rico em cadeias monossaturadas trans do que o cis, né? Perceba que o D, ele é um cis, ó, né? E perceba que o B, ele é um trans. Perceba que o C, ele é um cis, né? Aí eu olho para cá e eu vejo que originalmente o C e o D tem porcentagens maiores do que o B, né? Então ele falar que é mais rico em cadeia trans do que cis, né? Aí isso aí não condiz. A partir do tempo de 30 minutos de hidrogenação, cadeias monossaturadas trans são formadas mais rapidamente. Percebam que o B, que é o trans, né? A partir aqui, ó, do tempo de 30 minutos, ele tem uma ascensão muito intensa, né? Então, correto. 3. Nesse processo de produção de margarina, aumenta a porcentagens que atualmente são consideradas pelos nutricionistas como nocivos. Perfeito, né? Porque perceba que o cis, ele cai, ó, né? O D cai absurdamente, que é uma gordura poliinsaturada cis, né?
E aí perceba que o B, que é saturado, ele aumenta. Ou que é trans, desculpa, ele aumenta, né? Então aumenta-se o trans, reduz-se o cis, o que é horrível, né? E o A, que é a cadeia saturada, está aumentando, né? Então a terceira realmente está correta. O processo, ele aumenta a produção de substâncias nocivas, né? A questão 11, ele me deu aí a estrutura do ibuprofeno, né? E ele quer saber quantos carbonos assimétricos nós temos, né? E aí, ó, você tem um carbonozinho assimétrico, né? Aqui, e temos um aqui, ó. Aí ele quer saber os isômeros, né? Do UB, através da projeção de Fischer. Na projeção de Fischer, o carbono central aqui, ó, é o assimétrico, tá? Aí você tem toda essa estrutura aqui, ó, que eu vou chamar de R. Beleza? Aí você tem aqui, ó, um hidrogêniozinho lindo. Aí a carboxila e o metil. Aí se eu colocar no espelho isso, eu vou ter o isômero dele, ó. Porque como tem carbono assimétrico, né? Aí a isomeria é óptica, né? Então o R, o hidrogênio, a carboxila e o metil. Show de bola. A nossa questão 12, né? Você tem aí duas versões da talidomida, né? A R e a S, né? E RS tem a ver com isomeria óptica, né? Então a letra A já vou descartar, tá? Porque ele fala em isomeria geométrica, né? R vem de rectus, rotação para a direita, não tem nada a ver com levógeno, tá? RS é um tipo de isomeria óptica usada para colocar no papel. Levógeno e destrógeno, quem diz é o polarímetro. As duas estruturas diferem no posicionamento do N central. Uma para frente e outra para trás. Perfeito, né? O N está para frente, ó. O N está para trás. Perfeito. Gabarito, letra C de casa, né? A letra D me diz que não existe uma mistura racêmica. Se eu misturo enantiômeros, né, se um é a imagem do outro, né, e eu faço a mistura dos dois, eu vou ter uma mistura racêmica, né? Desde que seja uma mistura de enantiômeros equimolar, né? Então, falso. Questão de número 13. Ele quer saber onde é que você tem isômeros ópticos e isômeros geométricos, respectivamente, né? Aqui você não tem, esse carbono está ligado a dois iguais e esse a dois iguais. Então não tem como ter isomeria óptica aqui, né? Carbonos que fazem dupla não podem ter isomeria óptica. Não tem carbono assimétrico. E esse carbono está ligado a dois iguais. Então onde tem um, eu vou tirar, tá? Esse rapazinho aqui, ó, ele permite ser um carbono assimétrico, né? Os 4 grupos ligantes são diferentes. E no 3 eu não vou ter isso. Porque esse C tem 2 iguais, esses 2 Cs fazem dupla e esse C tem 3 iguais. Então o único que tem isomeria óptica aí é o 2, né? Aí ele quer saber onde é que eu vou ter isomeria geométrica, no 3 ou no 4, né? No 4 eu não vou ter, porque esse carbono aqui, ó, que faz dupla, tem 2 iguais, ó, fora. Então 2 e 3, perfeito, letra C de casa. A questão 14... ele quer que você marque aí o que é correto, né? E a letra A me diz assim, ó, uma mistura racêmica é uma mistura equimolar de 2 enantiômeros entre si, perfeito. Toda mistura racêmica é uma mistura equimolar, ou seja,
com percentuais iguais, né, de um par de enantiômeros, né. A letra B me diz que o butanol é um álcool opticamente ativo, né? Tá aqui o but, ó. Aí eu vou ter o carbono 1 a hidroxila, só que esse C tá ligado a dois iguais, ó. Ele não admite isomeria óptica. O 2-buteno apresenta dois isômeros ópticos, o cis e o trans. Cis e trans é a isomeria geométrica. O 2-butanol apresenta 3 isômeros opticamente ativos. Mistura racêmica não é opticamente ativa, é inativa. A letra E, quando a luz é desviada para a direita, ela é evógeno. Não, isso é destrógeno, né? Questão 14, sem estresse. Questão 15. Na questão 15, ele quer que você diga aí a afirmação que é falsa, né? E a letra A me diz assim, ó, os compostos 1 e 2 possuem 1 e 2 átomos de carbono assimétrico. Isso procede, ó. No 1, somente esse é assimétrico, tá? No 2, esse é assimétrico e esse também é. Então a letra A, perfeito. O composto 1 possui um total de 2 estereoisômeros opticamente ativos, perfeito. Se eu tenho um átomo que é assimétrico, eu vou ter o destrógeno e o levógeno. C. O composto 2 possui um total de 2 estereoisômeros opticamente ativos. Perceba que eu tenho 2 carbonos assimétricos iguais. Quando eu tenho 2 assimétricos iguais, eu vou ter 2 ativos e 2 inativos, né? Eu vou ter o destrógeno e o levógeno como ativos e os inativos, o meso e a mistura racêmica. D. Somente os compostos 3 e 4 apresentam cada um isomeria geométrica, perfeito, porque eles têm dupla e os ligantes são diferentes entre si. Aí os compostos 3 e 4 giram plano de polarização. O 3 e o 4, eles não têm carbono assimétrico. Carbono que faz duplo não é assimétrico. E os outros dois têm 3 bromos cada um, então gabarito, letra E. A questão 16, ele quer saber o número máximo de isômeros ópticos que podem ser representados pela fórmula molecular C3H6BrCl, né? Então, vamos desenhar aqui 3 carbonos, né? Aí eu posso ter assim, ó. Eu posso ter o bromo e o cloro no mesmo carbono. Aí isso aqui não seria, eu não teria carbono assimétrico aqui, concorda? Porque, ó, esse C está ligado a 2 iguais. Se eu tivesse assim, ó, um bromo aqui e um cloro aqui, aí esse carbono seria assimétrico, ó. 4 grupos diferentes. Aí aqui eu vou ter 2 isômeros ópticos, né? Se eu tivesse assim, ó, vamos inverter, né? Cloro e bromo. Show? Aí eu teria 4 grupos diferentes entre si, né? Então aqui eu teria mais 2 isômeros. Vamos pensar em outra possibilidade, né? Se eu tivesse assim, ó, cloro e bromo nas pontas, ó. Aí aqui teria um H, né? Aí seriam 4 diferentes. Então teria mais 2 possibilidades, o destrógeno e o levógeno dele. Isso daqui, estando na outra ponta, aqui, ó, seria a mesma coisa, né? Não ia mudar nada. Então no total eu tenho 6 isômeros. A questão 17, ele fala assim na letra A:
O 2 e 3 apresentam a função ácido carboxílico e a presença de centros quirais. O 1 mesmo não tem centro quiral, não. Nenhum desses carbonos aqui, ó, eles são assimétricos, né? Falso. 1 é uma molécula acíclica, ela é aberta, aquiral, não tem carbono assimétrico. E 2 e 3 são cíclicos, né? Com centros quirais. Isso aqui é um centro quiral, né? Isso aqui é um centro quiral, ó. Isso aqui é um centro quiral. Isso aqui é um centro quiral. Aqui é um centro quiral, né? Então, perfeito. Gabarito, letra B de bola. Na seção Enem, você tem aí o ibuprofeno, que tem carbono assimétrico, ó. Tá aqui ele, ó. Show? Aí ele quer saber o seguinte. Deixa eu abrir aqui a nossa imagem. Aí ele quer saber qual dos medicamentos apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial, né? Então eu vou ter que buscar aí onde é que eu vou ter a presença de um carbono assimétrico, né? E aí a única estrutura que me permite ter um carbono assimétrico é exatamente essa aqui, ó, o butilbrometo de escapolamina, né? Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono assimétrico, né? Letra E. O composto 2, perceba que rente a esses carbonos aqui, ó, se eu passo uma linha rente aos carbonos, eu vou ter nitidamente uma isomeria do tipo geométrica, né? Esse sendo trans e esse sendo cis, né? Então a conversão de um no outro é a isomerização, né? Onde eu vou transformar o cis no trans, então sem estresse, letra B de bola. Questões 3 e 4 aí da nossa sessão Enem, né? Essa questão 3, ele quer que você mantenha a função. Isso aqui, ó, é um éster, tá? Ele quer que você mantenha a isomeria, ó, cis, trans, e que a cadeia seja normal, né? A letra B já vou descartar porque é ramificada. A letra A também, porque ela só tem um oxigênio. A letra D também, eu tenho 2 oxigênios, mas estão em posições, né, que não condizem ao éster, né? A letra C vou descartar, porque todas as configurações são cis, né? Então, quem atende aí à estrutura é a letra E. Na questão 4, eu quero uma cadeia heterogênea, então já vou descartar a letra C, porque eu não tenho heteroátomo aí. Eu quero uma cadeia que seja ramificada, então eu vou descartar a letra A, porque ela não tem ramificação, tá? Eu quero uma cadeia que seja insaturada. A letra D, entre carbonos, não tem dupla, descarto aí. E eu quero um centro quiral. Essa região aqui, ó, que é o fenil, faz dupla, não tem centro quiral. Esse C tem 2 Hs, esse C faz dupla com O, não pode ser. Esse C tem 3 iguais, não pode ser. Então, quem atende aos requisitos, a letra B de bola. Esse carbono, ele é um carbono assimétrico, esse CH3, ele é uma ramificação, esse nitrogênio está entre carbonos, é uma cadeia do tipo heterogênea, tá? E que eu tenho aqui, ó, CH entre parênteses 2, isso aqui, jovem, ó, é ligação dupla entre carbonos, né? Aqui eu vou ter os Hs, ó.
Então, gabarito, letra B.